Muito bem, gente. Então, estatística aplicada ao Six Sigma, aqui o meu nome, meu contato, o conteúdo das 4 aulas. Aula 1, tipos de variáveis, estatística descritiva, um pouco de distribuições de probabilidade. Na aula 2, teorema do limite central, capabilidade de processos e uma introdução a teste de hipóteses. Mas a gente vai falar realmente de teste de hipóteses na aula 3 e vamos falar na aula 4 de regressão linear, análise de regressão e também regressão múltipla. Então, a gente vai aí uma revisão aí de estatística básica e aí a gente entra em algumas ferramentas, que são ferramentas muito utilizadas nos projetos de melhoria, utilizando o programa 6. Essas são as referências que foram utilizadas para a construção desse material de vocês. E aqui, algumas referências, alguns livros que vocês podem encontrar na biblioteca virtual. Então, ao entrar na biblioteca virtual que vocês têm acesso pelo site do IDA, digitando lá estatística, vocês vão encontrar muitos livros de estatística. Alguns livros assim com os conceitos básicos, outros com aplicações mais voltadas para uma determinada área. Estatística para engenheiros. Então, dependendo da sua formação, da sua área de atuação, você seguramente vai encontrar na nossa biblioteca virtual um material de estatística adicional para vocês. Tá? Então, usem aí, e principalmente nessa época agora, né, mergulhe na biblioteca virtual, que tem muita coisa interessante lá. Tudo bem? Então, vamos lá. Uma pequena introdução à estatística e a parte de estatística descritiva, que é algo muito importante quando você inicia um projeto de melhoria utilizando a metodologia do programa 6. Vamos mergulhar aqui na aula 1. Gente, quando nós estamos... Deixa eu botar no cantinho aqui. Quando nós estamos no nosso dia a dia de trabalho, ou fazendo alguma atividade de melhoria, ou quando a gente quer entender um determinado processo, na realidade, o que nós queremos mesmo é tomar uma decisão. É obter um julgamento, dizer, olha, vou nessa direção, vou naquela direção, isso está certo, isso está errado. Como é que a gente faz em um ambiente onde nós precisamos coletar dados para nos dar suporte a essa tomada de decisão? Normalmente o cenário é esse. Você tem uma determinada população que você está observando, investigando. Nós vamos lá, coletamos uma amostra, olhamos para aquela amostra e vamos tomar uma decisão com base naquilo. Ok. Então, o ponto central é: nós queremos tirar conclusões, nós queremos fazer um julgamento e nós queremos que essa nossa conclusão, esse nosso julgamento seja o mais acertado possível. Em um ambiente de análise, quando nós temos que coletar dados, onde entra a estatística descritiva? Onde entra a análise estatística? Ela entra aqui nesse ponto onde nós queremos entender os dados que estão sendo coletados, transformar esses dados em informação e, com base nessa informação, fazer um julgamento. Então, em linhas gerais, é isso. O nosso conhecimento de estatística, ele entra aqui para nos ajudar a transformar esses dados em informação. Muito bem, todo mundo gosta de cinema, né? Quem não assistiu aquele filme, na realidade, aquela franquia que foram vários filmes do Matrix? Quando a gente estava assistindo o filme, vocês lembram que sempre, volta e meia, aparecia alguém que estava na frente de uma tela, né? Aparecia um computador ali, e tinha um monte de números passando na frente da pessoa?
Aí alguém chegava, olha, você está vendo isso? Aí vem aquele monte de números, olha, você está vendo aquilo. É claro que isso é ficção científica, gente. No mundo real, nós, humanos, nós não temos condições de olhar para um monte de números e identificar um padrão, tirar uma conclusão olhando simplesmente para aqueles números. Nós não temos essa capacidade. Se a gente ficar olhando para uma tabela de números, a única coisa que a gente vai ver é um monte de números. Se a gente ficar olhando muito, a gente vai continuar vendo um monte de números. Nós somos visuais, o ser humano é visual. Então, quando nós temos um monte de números, o que nós temos que fazer? Nós temos que transformar em um gráfico, transformar em um histograma. Nós temos que, de alguma forma, resumir essa informação numérica para que nós possamos interpretar. Esse é um ponto fundamental. E quando nós estamos falando de números, né, de coleta de dados, nós temos que entender, ok, quais são os tipos de dados que existem. Olha, em linhas gerais, existem dois tipos de dados, quantitativos e qualitativos. Qualitativos são dados que eles podem ser classificados, né, e chamados de dados nominais, masculino, feminino, herbívoro, mamífero, vertebrado, vertebrado. Você consegue dar um nome e aí classificar ele em torno de um nome. Tem outro tipo de dado que você consegue dar um nome também, só que eles têm uma sequência. Você pode ordenar eles, como, por exemplo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Sei que terça-feira vem depois de segunda, eu não posso colocar uma ordem diferente. Né? Primavera, verão, outono, inverno, tem uma sequência. Então, eles podem ser ordenados, apesar de você poder, né, dar um rótulo para eles, né, classificar ele, dar um nome, dar um título. E existem os outros que são aqueles quantitativos, aqueles que a gente é um número mesmo. Eu meço aquele número. Não é? E os numéricos, né, os quantitativos, eles estão distribuídos em dois grupos. Um é chamado de dados contínuos e outro é chamado de dados discretos. O que são dados contínuos? São aqueles que nós conseguimos medir utilizando um instrumento de medição, como temperatura, comprimento, pressão. E discretos são aqueles que a gente pode contar, como, por exemplo, quantidade de pessoas em um determinado local, né? Quantidade de produtos em um determinado processo, quantidade de itens de um determinado produto. Então, são dados discretos. Dados contínuos, quando nós medimos, ele pode assumir valores intermediários, valores entre, né, um número e outro, 1,1, 1,5, 2,7. Dados discretos, não. São números inteiros. Ou é 1, ou é 2, ou é 3. Não tem 1, alguma coisa. Vamos ver aqui. Está no cantinho. Eu gosto de ficar olhando, pelo menos, um pouquinho de vocês. Muito bem. Mas aí alguém me pergunta, peraí, Carlos, por que você está me falando isso? Muito bem. Dependendo do tipo de dado que nós estamos analisando, ele tem um formato diferente. A distribuição deles tem um formato diferente. E quando nós estamos tentando entender os dados, é muito importante nós entendermos qual é o formato deles. Essa é uma parte muito inicial da estatística, entender o formato dos dados. E aí, para quê? Para que a gente possa descrever eles, né? Para que a gente possa caracterizar aqueles dados que nós estamos analisando. Então, a estatística descritiva nada mais é que, né, tentar resumir e descrever aqueles dados. Então, nós vamos começar nesse ponto aqui. Nós vamos falar de dados quantitativos contínuos. E aí nós vamos discorrer bastante sobre dados quantitativos contínuos e tudo que nós falarmos sobre eles, depois a gente pode, né, aplicar para os outros tipos de dados.
Ok. Quando nós falamos de dados quantitativos contínuos, relacionados com, por exemplo, aqui, que são grandezas físicas, o formato mais comum com que eles se apresentam é um formato de uma distribuição normal. Muito bem. Quais são as duas principais características de uma distribuição normal? A primeira é uma medida de posição, né? Como os dados eles estão agrupados, vamos imaginar assim numa montanha, né? Como os dados eles estão agrupados, eles têm uma medida de posição central. Essa medida de posição central nós conhecemos no dia a dia como média. E existe uma outra medida que é como os dados eles estão concentrados ou eles estão espalhados em torno dessa posição central. Essa medida é chamada de uma medida de variabilidade. A medida mais comum de variabilidade é o desvio padrão. Então, quando nós falamos de dados, né, contínuos, dados quantitativos contínuos, né, como representar eles? Representar através da média e do desvio padrão. São os dois indicadores para que a gente descreva eles. Por quê? Porque se nós estivermos falando de dois grupos de dados, nós podemos ter esses dois grupos com o mesmo desvio padrão, mas médias diferentes. Ou eles podem ter, né, variabilidades ou desvio padrão diferentes, mas a mesma média. De tal sorte que uma forma de caracterizar um grupo de dados diferente de outro grupo de dados é através da sua média e do seu desvio padrão. Ok, tá bom, Ricardo, beleza, entendi. Né? Falamos de média. Né? Então, a forma mais básica, mais simples de você representar um grupo de dados, né, contínuos é tentar entender a sua média e como eles estão distribuídos em torno dessa média. Então, a gente tem um exemplo aqui, essa série de dados. Tá? Ok. Nesse momento, eu vou pegar esses dados aqui e vou levar aqui para o Excel para a gente dar uma olhadinha neles. Então, deixa eu trazer eles aqui para o Excel. Então, aqui estão eles. Aqui estão os dados. Ok, eu quero entender eles e eu não sou aquele cara da Matrix que fica olhando para os números e somente olhando para os números consegue entender como eles são, não é? Não. Ok, são dados quantitativos, vou fazer uma representação gráfica deles para entender como eles estão agrupados ou não. Bom, uma ferramenta que o Excel nos dá para representar os dados, deixa eu tirar isso daqui, está bem aqui. Se vocês abrirem o Excel e ir na aba, meu Deus, ok, agora ficou melhor. Se vocês abrirem o Excel e for aqui na aba dados, existe uma função no Excel. Agora eu estou me ambientando com o nosso aplicativo agora. Existe uma função aqui na aba dados, que é a função análise de dados. Quando você abre essa função análise de dados, ele te abre uma série de opções de ferramentas, estatísticas. Uma delas é a estatística descritiva, que a gente vai falar um pouco mais. A outra é o histograma que eu quero falar agora para vocês. O
histograma é uma forma de nós representarmos os dados, né, de acordo com um gráfico de barras. Muito bem. Então, eu estou olhando os dados aqui e eu quero entender eles. Eu vou começar com a estatística descritiva. O Excel, bom, primeiro, antes que eu me esqueça, né? Algumas pessoas não têm essa função aqui habilitada no seu Excel, tá? Então, você tem que habilitar ela primeiro. Então, você Google lá lá no Google, né? Você procura lá habilitar, né, análise de dados no Excel. E aí você vai ver, né, como fazer isso. Eu posso até explicar aqui, mas eu sempre explico e a turma, alguns se lembram, outros não. Mas se você quiser habilitar essa função aqui, vai lá em Arquivo, Opções, Suplementos, Suplementos do Excel, Ferramentas de análise. Aí você marca aqui e clica em OK e essa opção vai aparecer. Tá? Isso vai ficar gravado aqui no vídeo, vocês vão poder lembrar depois, mas dependendo da versão do Excel, pode ser um pouco diferente para habilitar essa função aqui. E aí, o que isso nos faz? Faz com que o Excel se torne uma ferramenta de análise estatística. E aí a gente pode começar a fazer algumas análises sem mesmo ter que comprar um software de análise estatística. Muito bem. Só que essa função aqui, ela não funciona com dados em forma de uma matriz assim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar eles em forma de uma coluna. Então, eu já fiz isso, eu peguei os dados que estavam lá naquela tabelinha e coloquei em formato de uma coluna. Aí você vai lá em análise de dados, estatística descritiva, abre essa telinha aqui, você marca os dados que você quer analisar. OK. Marca aqui a opção resumo estatístico e intervalo de saída numa nova planilha e você vai lá e pum, clica em OK. Não vou clicar porque eu já fiz essa operação. Né? E aí ele te traz um resumo estatístico. Ele já traz para você média, erro padrão, mediana, moda. Então, aqui é moda. É uma característica matemática chamada moda. Não sei por que o Excel chama de modo. Eu acho que quando alguém foi traduzido em inglês para português ficou isso, e aí ficou. Desvio padrão, variância e umas outras características. Então, esses dados são 57, a média é 6, desvio padrão 2,8. O mínimo é 1 e o máximo 13. Ok. Bom, valeu. Obrigado. Bom, vou voltar agora aqui para os slides. Então, dessa série de dados aqui, né, para nós entendermos os dados, a gente tem que, calcular a média. Né? Então, a média deu 6. Ok, bacana. A média é a única medida de posição? Não, existem outras. Tem também uma medida de posição chamada mediana. Essa medida de posição chamada mediana, ela, diferentemente da média, ela procura entender como os dados estão distribuídos em toda a sua faixa de valores e achar o número que está na posição mediana dos dados. Nessa série de dados, a mediana é 5.
Uma outra medida de posição dos dados é chamada de moda. A moda é o número que mais se repete. E nesse grupo de dados, o número que mais se repete é o número 4. Então, olhando para os dados, como eles estão distribuídos nesse gráfico chamado histograma aqui, nós temos 3 medidas de posição. Nós temos a média, que é o número 5, a média, que é o número 6, desculpa, a mediana, que é o número 5, e a moda, que é o número 4. A média é o ponto de equilíbrio. É onde, digamos assim, você tem de um lado um grupo de dados e de outro lado outro grupo de dados, e o peso dos dois está equilibrado ali naquele ponto. A mediana é o valor na posição central daquela escala de números. E a moda é o número mais frequente. Quando os dados estão distribuídos de uma forma bem balanceada, esses 3 indicadores, eles tendem a se aproximar e até ser o mesmo, quando os números estão bem balanceados. Quando não, significa que os números estão, tem alguns para um lado, mais para um lado do que para o outro. E isso a gente consegue observar quando olha o gráfico do histograma. Como é que eu interpreto esse gráfico? Aqui nós temos a escala numérica. Então, lembra que na estatística descritiva, o menor número é o número 1 e o maior é o número 13? Então, está aqui. Ó. Só que eles estão distribuídos assim. Tem um número 1, 2 número 2, números 2, né? 3 números 7. Desculpa, eu falei invertido, né? 1 número 1, 2 números 2, 7 números 3. Como a quantidade aqui era a mesma, eu acabei... 10 números 4, 9 números 5, 7 números 6, 6 números 7 e até o número 13, que tem 2. Então, a média está aqui. A média é 6. Porque o peso desses números aqui, desse lado, é igual ao peso desses números aqui do outro lado. De tal sorte que a média dá 6. A mediana ela está olhando para a quantidade dos números. Então, o 5 ele está no ponto central da quantidade dos números. E a moda é o número que aparece mais vezes. O número 4 aparece 10 vezes. Pô, Ricardo, como é que eu faço esse gráfico aqui, chamado gráfico de histograma? Olha, se nós formos lá no Excel, os dados estão aqui. Os dados estão aqui numa coluna, né? Porque o Excel só trabalha se for com uma coluna. Naquela mesma função de análise de dados, eu tenho a opção histograma. Eu clico aqui, OK. E aí o Excel ele nos faz 2 perguntas. Ele nos pergunta: onde estão os dados que eu quero analisar? E ele nos pergunta, no intervalo de bloco, como eu quero agrupar os dados. Como eu já sei que o mínimo é 1 e o máximo é 13, e nesse exemplo específico eu quero agrupar, eu quero de 1 em 1, então eu vou pedir para ele agrupar assim, de 1 em 1, do 1 ao 13. Eu quero um resultado gráfico numa nova planilha
clico em OK e ele me faz um histograma. Então, aqui está o histograma dos dados. Ô, Ricardo, eu não quero fazer de 1 em 1, eu quero fazer de 2 em 2. Então, nós poderíamos colocar assim. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Então, aqui eu tenho um intervalo de 2 em 2. E aí eu posso, de novo, fazer análise de dados, histograma, e aí eu digo que eu quero agrupar a ação. Ok. E ele constrói o histograma, né, agrupando os dados de 2 em 2. Muito bem. Então, essa é a chamada estatística básica, quando nós queremos escrever dados contínuos. Quando a gente olha para os dados, observa a média, né, variabilidade, o formato gráfico deles e bate essa primeira foto dos dados. Muito bem. Tudo bem até aqui? Algum comentário? Estou indo rápido, devagar? Bem tranquilo. O áudio está fluindo bem, não está cortando? Tá bom, tá bom. Tá bom. Muito bem. Ok. E às vezes parece que eu estou falando normal e picota um pouco, eu fico preocupado. Vocês estão muito calados. Você tem que falar de vez em quando, né? Repete aí, eu não entendi isso. Tudo bem. Bom, então, agora eu vou, né, dar um pulinho lá na nossa apostila, né? Porque o meu objetivo aqui não é simplesmente discorrer sobre todo o assunto até o final. É a gente ter uma discussão geral sobre o assunto e vocês terem autonomia para, né, navegar nele. Então, nós estamos aqui, notas de aula 1. Vou entrar aqui nas notas de aula. Vocês, é um PDF, né? Vocês clicam aqui em baixar arquivo e ele vai baixar o arquivo para vocês. Então, eu estou aqui na nota de aula. Tá aqui o conteúdo, média, mediana, moda, resumo gráfico, dispersão, beleza? Aqui, né, que eu passei para vocês. Né? Eu passei bem rápido, mas aqui tem, tá de uma forma bem detalhada para vocês lerem com bastante calma. Os conteúdos aqui, aquele exemplo que a gente fez. Deixa. Ok. Tá. Aí, vamos ver aqui onde que nós temos um exemplo. Aqui são só exemplos de cálculo. Cálculo de média, cálculo de desvio padrão. Muito bem. Então, vamos voltar para cá, para o nosso Excel. Para você. Então, lá na apostila, vocês veem a parte conceitual de cálculo de média, desvio padrão, variabilidade. E aqui eu mostrei para vocês como calcular utilizando, né, a nossa ferramenta de análise de dados. Mas vocês podem também, dos próprios dados aqui, né, fazer esses cálculos. O Excel ele tem uma série de ferramentas, né, ou de fórmulas, para vocês se utilizarem. Por exemplo, a média, né, posso vir aqui, eu vou fazer aqui do lado, né? Eu coloquei aqui média, média e modo, que são as formas como o Excel nomeia essas funções. Então, a função média, ele escreve média mesmo, né? Essa minha versão do Excel aqui, ele põe até acento. Então,
aqui, média. Ele está pedindo para eu botar o acento, né? E aí eu marco os dados aqui. E, bom, ele me calcula a média. A mediana, a função que ele... o nome da função no Excel é MED. MED de mediana. E a moda, né, o Excel chama de modo também. Chama de modo. Né? Desvio padrão. Desvio padrão. O desvio padrão, o Excel chama de DESVPAD. DESVPAD. E o Excel ele tem alguns tipos de DESVPAD, porque à medida com que o próprio Excel foi evoluindo, o nome dessa função foi mudando. Não é? Bom, mas em linhas gerais ele tem um DESVPAD que eles chamam de DESVPAD-A. DESVPAD-A. Que me traz aí o desvio padrão, se nós olharmos aqui no resumo estatístico, está aqui ele, 12.8. Vamos nos dados aqui, diminuir aqui a... Está aqui ele, 12.8. Ricardo, o que é DESVPAD-A? DESVPAD-A é desvio padrão da amostra. E essa última versão do Excel, ele me mostra, né, ele dá a possibilidade de você calcular o desvio padrão de uma amostra ou o desvio padrão de uma população inteira, que é o que ele chama de DESVPAD-P. Mas um conselho que eu dou para vocês, que estão, né, sempre que forem fazer uma análise, utilizarem sempre o DESVPAD-A, desvio padrão da amostra. Porque você vai usar a fórmula do desvio padrão da população em algumas situações específicas, quando você tem já algumas condições pré-estabelecidas, e não é em todos os casos. Então, use sempre o desvio padrão da amostra. Na postura de vocês, eu explico um pouquinho a diferença entre eles dois. Muito bem. Bom, vamos voltar aqui para os slides da apostila. Opa, espera. Ok. Vamos ver. Então, estão nos slides já vocês? Me falem aí, estão vendo. Sim, estou vendo aqui. Ok, muito bem. Então, aqui no material de vocês tem uma diferença matemática aí entre desvio padrão da população, desvio padrão da amostra. Né? Vocês podem pesquisar um pouquinho. As fórmulas são um pouco diferentes e existem algumas características para você usar um ou outro. Como eu falei, começa usando essa fórmula aqui, desvio padrão da amostra. Pô, Ricardo, eu vou ter que usar essa fórmula? Calma, o Excel calcula para você. Não premos cânico. Muito bem. O que é desvio padrão, gente? Quando a gente fala média, a gente sabe muito bem. A média, posição central, beleza. Né? O desvio padrão, ele é um cálculo dos desvios em torno da média. Então, imagina aqui que eu tenho esse grupo de dados. A média está aqui. Não sei. Aí, média 9. Beleza. O que é o 12? O 12, do ponto de vista da diferença da média, ele é um valor 3 pontos acima da média. O que é o 8? O 8 é 1 ponto abaixo da média. O que é o 9? O 9 está na média. O 13, 4 pontos acima da média. De tal sorte que, quando nós estamos analisando variabilidade,
o que nós estamos fazendo é tentando entender como um grupo de números está mais próximo ou mais longe da média deles. A primeira coisa que a gente faz é calcular essa diferença. Mas essa diferença, se a gente tentar, né, somar esses caras aqui, dá zero. Então, o que a gente faz? A gente eleva essas diferenças aqui ao quadrado. Na hora que a gente eleva ao quadrado e a gente soma, nós temos um número diferente de zero. Porque aqui eu tenho números positivos e negativos. Na hora que a gente eleva ao quadrado, está tudo positivo. Bom, mas só que se eu elevei ao quadrado, na hora que eu somei, eu posso até calcular uma média disso. Mas, para eu voltar para a mesma medida numérica dos dados originais, eu tenho que tirar a raiz. Então, o cálculo do desvio padrão é simplesmente a média dos desvios em torno da média, da posição central. A única questão é que foi feito um artifício matemático para eliminar esse sinal aqui, uns sinais positivos e outros negativos. E aí o artifício foi elevar ao quadrado, aí depois soma, tira a média, tira a raiz. Então, o que é o desvio padrão? São os desvios médios em torno da média. Então, a medida de variabilidade também é uma medida de média. E esses dois conceitos me dão um resumo estatístico dos números. A posição central e a variabilidade em torno dessa posição central. Ok, beleza, valeu, entendi, mas o que vem depois? Agora eu vou voltar um pouquinho. A gente olha para os números, a gente entende a posição central, entende a variabilidade, e vocês veem que a maioria dos números ele tem um formato. Esse formato assim dessa montanha aqui. Esse formato é chamado de a forma da distribuição. Como os números estão distribuídos. A distribuição mais comum é essa daqui, chamada de distribuição normal. Ou distribuição gaussiana. E, quando a gente caracteriza os números nessa distribuição, nós conseguimos ter algumas condições de previsibilidade. Espera aí, cara, mas previsibilidade? Previsibilidade. Vamos imaginar, por exemplo, um lançamento de dados. Quais são as possibilidades quando nós lançamos um dado? Olha, é possível que dê um resultado 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então, eu tenho aí 6 possibilidades de resultado. Ok. Então, qual é a probabilidade de dar o resultado 1? A probabilidade de dar o resultado 1 é 1/6. Qual é a probabilidade de dar o resultado 2? 1/6. E por aí vai. Considerando que um dado ele não é um dado viciado, as probabilidades para cada um dos resultados vai ser a mesma. Então, essa é a distribuição das probabilidades do lançamento de um dado. Esse formato dessa distribuição nós chamamos de formato de uma distribuição uniforme. Então, o lançamento dos dados obedece uma distribuição uniforme. E isso nos dá uma visão, embaixo, nesse eixo aqui, de todos os possíveis resultados,
né, todas as possibilidades. E aqui, nesse tamanho dessas barras, nesse formato dessas barras, né, nos dá as probabilidades de cada um desses resultados. De tal sorte que, ao entender a distribuição de probabilidade, nós entendemos, né, como ele se comporta e podemos prever comportamentos. Esse é um exemplo simples, né, de lançamento de um dado. Agora, imagina que nós estamos analisando um determinado processo, nós sabemos que são dados contínuos, dados quantitativos, numéricos contínuos, e nós entendemos que se comporta de acordo com uma distribuição normal, calculamos a sua média, calculamos o seu desvio padrão. Então, quando nós olhamos a distribuição de probabilidade, nós conseguimos entender e nós conseguimos fazer previsões do comportamento daqueles dados. Vamos dar uma olhada em um exemplo na nossa apostila. Deixa eu ver aqui, cadê você? Deixa eu abrir aqui a nossa apostila. A musiquinha tá legal, né? Deu até uma música de fundo aqui. Parará, 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 vamos lá. Parará, parará. Fica divertido. Minha filha. Não, tá ótimo. Se você ficar nesse volumezinho aí, tá até divertido. Se ele aumentar muito, aí tu põe um mute aí. Então, cadê? Aqui, exemplo de... Tá, aqui, esse exemplo aqui. Então, olha só. Com a distribuição normal abaixo, qual é a probabilidade de produtos não constarem dentro dos limites de especificação? Né? Bom, esse exemplo aqui está terrível, né? Aquele exemplo de livro de estatística. Né? Oh, meu Deus. Mas olha só, então vamos entender. Né? Nós temos determinados produtos aí, a especificação de uma determinada característica de qualidade desse produto. Sei lá, vamos imaginar que o produto é, sei lá, um pãozinho francês. Né? Como é que chama pão francês aí em São Luís? Hein? Pão massa grossa. Pão massa. Aqui em Manaus a gente fala pão massa grossa também. Eu morei um tempo em Aracaju, eu estava lá na fila da padaria, né? Aí o cidadão na minha frente olhou pro rapaz, pro balconista e falou: "Me dá 5 Jacó". Eu fiquei espantado. Aí o rapaz foi lá e pegou 5 pão francês para ele. Aí Jacó é novo aí. Ele falou, ele falou Jacó. Eu falei, beleza. Aí eu já me ambientei, né? Chegou a minha vez, eu falei, eu quero 5 Jacó também. O cara foi lá e me deu 5 pão francês. Né? Então, aqui a gente chama pão de massa grossa, só que o pão de massa grossa quando era mais novo, né? O pão de massa grossa ele era de 100 gramas. Né? Agora tem uns de 50 gramas. Tem de 50 gramas aí também? Acho que sim. Beleza. Aqui né? depende Então... do dia do padeiro. Porque depende da bondade do padeiro, né? Beleza. Então tá bom. Então imagina o seguinte, né? Imagina um caso hipotético de um padeiro bacana, né? Que ele está fazendo pãozinho francês ali, né? Só que o limite inferior, olha, não pode ter menos de 48 gramas, tá? Porque se der menos de 48 gramas, os clientes vão começar a reclamar muito, aí vai vir o PROCON aqui, vai dar ruim, né? Mas também não pesa a mão, aí não faz um pãozinho com mais de 55 gramas, senão vai começar a dar prejuízo para a padaria, né? Aí vai dar problema. Né?
Né? Então, imagina... Desculpa, não estou ouvindo. Então, imagina que esse é o cenário. Então, os produtos, eles têm essa especificação, mínimo 48 e máximo 55. Né? E, né, você foi lá, né, inspecionar, né, o dono da padaria te contratou para você fazer uma análise de melhoria lá no processo, que ele quer, né, agradar os clientes, ele quer melhorar a lucratividade da padaria dele, e você, como um especialista em Six Sigma, você vai lá, a primeira coisa que você faz é, eu tenho que coletar dados, meu amigo, tenho que coletar dados. Você pegou algumas amostras de vários dias lá dos pãezinhos francês, obviamente você passou a manteiga, comeu, né, para ver também se estava gostoso, né, beleza? E aí, nas suas amostras, você detectou que a média estava em 50 e o desvio padrão estava em 2. Então, da amostra que você coletou, os dados normalmente distribuídos, esse N aqui significa normalmente distribuídos, com uma média 50 e um desvio padrão 2. Para você, beleza, ok. Só que tu coletou algumas amostras. Tu não sabe como é o comportamento ao longo de todo o dia, já que na padaria eles fazem várias jornadas. Considerando que, né, os dados estão normalmente distribuídos, o formato da distribuição vai ser esse aqui. Se a média é 50 e o desvio padrão é 2, com certeza vão ter produtos, vão ter pãezinhos sendo produzidos abaixo de 48 gramas. E vão ter produtos, pãezinhos, sendo produzidos acima de 55 gramas. A pergunta é, qual é a proporção? Como você pode, conhecendo como é a distribuição de probabilidade, como eu falei para vocês, quando nós conhecemos a distribuição de probabilidade, olha, lembra do caso dos dados, você consegue prever resultados, fazer previsões de resultados. Então, considerando que os dados estão normalmente distribuídos, nós podemos fazer essa pergunta: qual é a probabilidade de valores abaixo de 48 e qual é a probabilidade de valores acima de 55? Como é que a gente responde isso? Quem é engenheiro aí? José, engenheiro? Sim, mas tem uma poção aí também calado. Né? Tá. Ele é engenheiro também. Tá, muito bem. Então uma forma de você... Não precisa que... Falhou. Ok. Então, uma forma de você responder a essa pergunta é usando os seus conhecimentos de engenharia e, né, calculando a integral dessa equação aqui. Né? Essa equação é uma equação bem bacana e a integral é essa daqui. Né? É algo bem fácil de fazer. Né? Em 10 minutinhos você resolve essa integral. Muito bem. Né? Então, brincadeiras à parte, né? Nós podemos utilizar ferramentas estatísticas para nos ajudar a responder essa pergunta. Né? Então, eu vou mudar rapidamente para o Excel, né, para ver como a gente responde isso. Né? Deixa eu remover aqui. Aqui você. Tá. Então, deixa eu abrir uma outra abinha aqui. Então, o que nós temos? Nós temos nos nossos dados aqui, nós temos a média é 50. Opa.
O desvio padrão é 2. Muito bem. E nós temos um limite inferior, né? Vamos chamar limite inferior de especificação, que é 48, e um limite superior de especificação, que é 55, é? 55. Ok. E aí eu quero saber qual é a proporção, né, dos valores de x menores ou iguais a 48. Por isso que eu escrevi aqui, eu quero saber qual é a proporção dos valores de x menor ou igual a 48. O Excel ele tem uma função chamada distribuição normal. Vamos ver aqui, distribuição normal, norme, está aqui você, essa é a distribuição normal, pode até aqui, norme. Ok. Ele tem essa função, distribuição normal. Ele já tem, né, a equação da distribuição normal, ele só pede que a gente coloque os valores ali. Aí você fala, muito bem, o valor que eu quero é o 48. Tá. Então, você quer analisar até o valor 48. Qual é a média? Olha, a média é 50. Qual é o desvio padrão? O desvio padrão é 2. Bacana. Aí ele tem uma opção nessa função dele, onde ele está te perguntando, o que você quer? Você quer o valor acumulado das probabilidades até o ponto 48? Ou você quer simplesmente o valor da probabilidade do ponto 48? Vai falar, não. É que ele está dizendo, se você quiser a função de densidade, né, coloque falso, 0. Né? Se você quiser a função acumulada, né, você coloca 1. Ok. Então, eu quero valor acumulado, eu quero que ele me calcule até aquele ponto. Então, eu coloquei 1. Aí ele traz a proporção, né, ou, né, a probabilidade até aquele valor acumulado. A área toda da distribuição de probabilidade é 100%, é 1. Então, aqui, o que ele está me dizendo? Ele está dizendo que é 0,158 ou 15,8%. 15,87. Então, de 0 a 48, a probabilidade, né, ou a proporção dos resultados, 15% do total vai estar dentro dessa. O que é isso nesse nosso cenário? Nós estamos dizendo o que aqui? 15,87% de todos os, né, pãezinhos produzidos na padaria, né, estão abaixo de 48 gramas. É isso que ele está me dizendo. Com base nesses dados que eu coletei aí. Né? Ok. E acima de 55, hein, cara? Então a gente vai fazer a proporção de todos os valores x, né, maiores ou iguais a 55. Como é que eu vou fazer, hein? Usando a mesma função, usando a mesma equação. Eu vou até copiar ela daqui para cá. Vai dar errado porque, né? Então tem que arrumar, né? Eu quero que, deixa eu ver aqui. O meu x é o 55, eu quero analisar. A minha média continua sendo 50. O desvio padrão continua sendo 2. E eu quero acumulado também. Só que aí ele está me trazendo o acumulado
até 55. Essa é a função do Excel, tá? Ele faz o acumulado até aquele ponto. Só que eu quero daquele ponto para frente. Né? Como eu sei que o total é 100%, é só eu subtrair do total. Então, eu vou aqui, uso meus conhecimentos de Excel e faço 1 menos o valor até aquele ponto. E aí ele traz o resultado. Então, o que é o 0,62? 0,62, né, por cento de todos os pãezinhos produzidos na padaria estão acima de 55 gramas. Então, essa é a forma matemática, utilizando distribuição de probabilidade, que a gente pode fazer, né, uma previsão de como os dados daquele processo se comportam. Né? Ricardo, por que serve isso? Hein? Olha, né, se a gente quiser melhorar, né, agora eu vou... Pô, José, eu só acerto você, porque você é o cara que está aí logo na frente. Aí, né? Deixa eu ver se eu acerto aqui. Não está o Nilson aí. O resto está escondido, né? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Opa, está aqui o Oswaldo. Estou vendo o Oswaldo aqui. Chama Pedro. Chama Pedro, né? Eita, José. Rapaz, vocês gostam do meu nome. Vocês gostam do meu nome, né? Vou aparecer. Apareceu Pedro. Boa noite, querido. Boa noite. Beleza? Tranquilo. Então, olha só. Pintiu o cabelo, né? Assim, papai. Muito bem. Então, olha só. Então, imagine esse cenário. Né? 15% dos pãezinhos estão sendo produzidos abaixo de 48 gramas. Né? Tá bom isso? Aí alguém vai dizer, pô, tá bom, a gente está economizando, né? Tá economizando massa. Pô, mas a qualquer momento alguém pode reclamar, pode ter uma fiscalização, né? Então, se a gente tem uma faixa de valores, que o mínimo é 48, o máximo é 55, o pensamento mais lógico é que a nossa média fique no meio, né? Então, o ideal seria se a gente melhorasse aqui, deslocasse essa nossa média, né, para o ponto central. Qual é o ponto central? Olha, o ponto central deixa eu fazer esse, mais esse, dividido por 2. Está aqui o ponto central, 51,5. Então, se a gente deslocar a média do processo para o ponto central, isso já dá uma melhoria. Olha só, vou colocar aqui 51,5. Opa! Só em centralizar os dados, você já diminui a proporção dos dados fora de especificação. Viu aí? Caiu de 16 para 8, não é? Bom, só que se a gente quiser diminuir mais ainda, só tem um jeito. É diminuindo o desvio padrão. Imagina a gente diminuir de 2 para 1. Olha o que acontece com a proporção fora de especificação. Ela praticamente desaparece. Então, quando nós estamos fazendo análises estatísticas e quando nós queremos melhorar processos, o objetivo final é esse. É de um cenário onde os dados estão com uma variabilidade grande e deslocados, né, para um determinado ponto, para um cenário onde os dados estão mais centralizados
e com uma menor variabilidade. Então, eu vou voltar aqui para a apostila. Então, essa é a situação. Essa é a situação. Nós temos os dados. Que a média, a gente vê aqui que a média está um pouco deslocada, próximo do limite inferior. E essa nossa montanha aqui, né, ela está gordinha para essas especificações aqui. Então, se a gente deslocar para cá, e se nós diminuirmos, né, essa variabilidade, fazemos ela ficar mais, né, comprimida em relação à posição central, a quantidade de itens fora dessas especificações vai ser menor. Então, quando nós estamos falando de média, de desvio padrão, cadê vocês sumiram? Onde é que eu minimizei agora o rostinho de vocês? Ah, tá aqui. Então, quando nós estamos falando de média e desvio padrão, e quando nós estamos querendo entender como os dados são distribuídos... Oi, você está falando comigo, querido? Não, querido, desculpa. Não, tudo bem. Então, na realidade, o objetivo final é melhorar os processos e diminuir essa quantidade de valores fora de especificação. Então, isso aqui é um exemplo para a gente entender como calcular, né? E aí, dá o passo a passo aqui na apostila, tudinho, né? E aí, depois a gente avança para, né, distribuição normal padronizada, que é uma forma de você visualizar os dados de acordo com a distribuição normal, independente do que você está analisando. Nesse exemplo aqui, eu até brinquei com uma padaria, mas na distribuição normal padronizada, você transporta os dados para uma medida adimensional, você analisa eles, né, nesse universo adimensional. E aqui alguns exemplos de distribuição normal padronizada. Okay? Então, esse exemplo aqui ele é um exemplo conceitual. Então, eu sugiro que vocês refaçam esse exemplo, inclusive utilizando, né, aquelas funções do Excel que eu mostrei no vídeo. Esse vídeo depois ele é gravado e ele é disponibilizado para vocês, então vocês podem assistir ele de novo e ver o passo a passo de como eu fiz. Ok? Tá. Muito bem. Aí a gente começa a falar, né, das distribuições. Vou voltar agora para a nossa apostila. Muito bem. Então, como eu falei, dados contínuos, distribuição normal. Dados discretos, distribuições discretas. As duas distribuições mais comuns são a distribuição binomial e a distribuição de Poisson. É francês, a gente faz até biquinho, né? Poisson. Beleza. Então, vamos lá. Distribuição normal, né? Exemplo, né? Peso de pão, comprimento de lápis, por aí vai. Né? Tem esses dois parâmetros, né? Um parâmetro é a média e outro é o desvio padrão. Esse símbolo aqui é o símbolo matemático que é utilizado para a média, μ, e esse símbolo aqui é o símbolo que é utilizado para o desvio padrão, sigma. Né? As suas fórmulas, né? Aquele exemplo que nós estávamos lendo na apostila, né? Como você calcular utilizando o distinorme, e como calcular, né, a distribuição acima do 55, abaixo do 48, e aí, né, você pode também fazer o contrário, né? Então, fazer o que está dentro, né, o que
está dentro entre 48 e 55. E aqui exercícios. Então, essa primeira aula, ela tem alguns exercícios que eles estão relacionados com aquele primeiro exemplo. Conseguiu fazer aquele primeiro exemplo, você consegue fazer os exercícios tranquilamente. Tá? Exercício de dados contínuos. Tá? Tem 1, tem 2, acho que ele tem 5 exercícios. Tá? Um pouquinho de distribuição normal padronizada, né? Que ela é uma distribuição onde a média é sempre 0 e o desvio padrão é sempre 1. Ela é muito utilizada quando você está comparando grupos de dados diferentes, você transporta os dois para a distribuição normal padronizada e aí você analisa eles. Ok. Aqui esse é o mesmo exemplo que está na apostila. Eu vou seguir. Ok. Distribuições de dados discretos. Quando nós falamos de distribuição de dados discretos, nós falamos basicamente, né, de duas distribuições que podem ser utilizadas para representar a maioria dos processos que nós podemos encontrar no nosso dia a dia. Uma é a binomial e a outra é a Poisson. O que é a distribuição binomial, gente? Distribuição binomial, esse nome binomial, tá? Porque o bi vem de dois possíveis resultados. Então, uma distribuição binomial, o caso clássico que é utilizado no curso de estatística, é um lançamento de uma moeda. Porque o lançamento de uma moeda só pode ter dois possíveis resultados. Então, imagina você fazendo sucessivos lançamentos de moeda. Vamos brincar de cara coroa? Então, um lançamento de uma moeda é o que é chamado de experimento. Esse experimento, ele só pode assumir dois valores. Ok. Lançamento da moeda, cara ou coroa. Os experimentos, eles são realizados nas mesmas condições. Então, a gente vai fazer o lançamento da moeda sempre da mesma forma. Os experimentos, eles são independentes. Quer dizer, né, o resultado do primeiro lançamento, eu lancei uma vez, deu cara. Isso não quer dizer nada com relação ao próximo lançamento que eu fizer. Pode ser que dê cara, pode ser que dê coroa. Quer dizer, um lançamento é independente do outro. Ok. E a igualdade das probabilidades. A probabilidade do resultado é sempre o mesmo a cada experimento. Então, se eu for fazer um lançamento, a probabilidade de dar cara, 50%. Se eu lançar de novo, qual é a probabilidade de dar cara? 50%. Se eu lançar a terceira vez, qual é a probabilidade de dar cara? 50%. Então, a probabilidade de ocorrência, ela se mantém, né, igual ao longo dos experimentos. Tá, valeu, beleza. O que isso me ajuda no mundo real? Muito bem. Alguém aí já trabalhou fazendo inspeção, inspecionando alguma coisa? José e Natália. O que é que a Natália inspeciona? A Natália estava rindo agora. Qual era a piada? Nossa. Não, quem inspecionou foi José, quando ele trabalhava. Conta aí, Zé. É sério? Tem alguma piada interna aí entre vocês? Não, tem não. Essa é verdade. José trabalha numa multinacional e ele já veio na pirâmide, né? Agora ele está em cima, no topo. Ele já passou por uma fase. Ok, então vamos imaginar. Sério? Estou esperando aí o contexto aí. Não, é uma pergunta aqui, é uma pergunta. Sim. Já então fala, inspecionou o que, José? O lençol freático. Também. Isso. Lençol, olha aí, lençol freático. Inspeção de lençol freático. Uma multinacional começa com P, né? Que termina com Brás.
Não, Ainda não. Ainda não, né? porque começa Tá. com V e termina com Ali. Ah, entendi. Entendi. Essa dica aí. Eita, ficou errada. José! Esse é bom, esse é bom, esse é bom. Muito bem. Eu Então, não sei olha o que só. é, eu não sei ainda. Né? Tá certo. Então, olha só. Você fazer expressões de lençóis freáticos. Ok. Qual era a periodicidade das inspeções? Tinha umas diárias praticamente. Diárias. Ok. Tá. Então, diariamente você fazia um tipo de inspeção. Não é? E para garantir a confiabilidade da inspeção, não é? As inspeções elas teriam que ser feitas sobre as mesmas condições, não é? Pois. Sim, das condições. Sim, e sobre as mesmas condições. Muito bem. Então, nós estamos falando da característica 2, que é a igualdade dos experimentos. Não é? Muito bem. Se você faz uma inspeção, o objetivo da inspeção é você fazer um julgamento. E esse julgamento vai ser está ok ou não está ok. Não é verdade? Silêncio. Verdade. Então, essa é a característica 1, que é o resultado do experimento. Só pode assumir 2 resultados. Ok ou não ok. Não tem o mais ou menos, né? Tu colocar lá no teu relatório, esse lençol freático está mais ou menos? Não, né? Vou dizer que estava bom, vou dizer que não estava. E a inspeção de um dia, ela influenciava no resultado da inspeção do outro dia? Olha, eu inspeciono hoje, está tudo bem. Eu não vou inspecionar amanhã, porque hoje estava tudo bem, então amanhã vai estar bem também. Fazia isso? Não. Não. Certinho. Todo dia eu estava lá inspecionando para confirmar. Né? Exato. Essa é a característica 3, independência dos experimentos. A característica 4, nesse cenário aí, ela tem a ver com informações históricas. Então, com base no histórico, a probabilidade de estar tudo bem é um determinado valor, que ele é calculado com base na série histórica. Então, toda inspeção, ela tem as características de uma distribuição binomial. Agora, uma coisa que a gente não se pergunta no nosso dia a dia é qual é o formato da distribuição binomial? Qual é a equação que me diz como uma distribuição binomial se comporta? Isso a gente não utiliza muito no nosso dia a dia. Não faz parte do nosso senso comum ficar fazendo análises, né, das possibilidades de resultado. Mas existe. Uma distribuição binomial, ela tem um formato. Tá? E esse formato depende dessa probabilidade, né, do resultado. Né? Então, quando você vai fazer uma série de inspeções. No teu caso, você inspecionava só em um ponto ou inspecionava em vários pontos? Vários. Né? Sei lá, 5, 10, eu não sei. José. A Natasha acho que era a chefa do José, né? Ela fica falando. Meu Deus do céu. Era a chefa dele, né? Minha supervisão, pô. Tô te falando. Falou igual a chefe agora. Eram quantos pontos, Zé? Isso aqui, como é que você... Muito bem, vamos imaginar. Quantos pontos tu inspecionava diariamente? Cara, era uma faixa de uns 40 pontos. Caramba. Tu explorava ele, né, Fábio? Para trabalhar. Tinha que trabalhar. Muito bem. Então, imagina, N
é a quantidade de inspeções, né, nesse caso aí. Tá? Então, sei lá, você fazia 40 inspeções por dia, e P é a probabilidade daquela inspeção, né, ter um resultado bem sucedido. Então, com base, né, no banco de dados histórico, é possível nós fazermos previsões, né, da probabilidade de, inspecionar os 40 pontos, nenhum, né, dá problema, ou um dá problema, ou dois dá problema. Então, em um cenário de inspeções, a distribuição binomial é a distribuição que ela é utilizada para que nós possamos fazer previsões dos possíveis resultados. Isso nos ajuda a dimensionar melhor a quantidade de pessoas que vamos inspecionar, fazer auditorias para saber se as inspeções estão sendo feitas de forma correta, se a pessoa não está meio que, né, botando os númerozinhos assim da cabeça dela, ao invés de ter ido lá feito a inspeção mesmo, entendeu? É uma ferramenta muito poderosa. Tá? Aqui nós temos um exemplo de uma distribuição binomial. Né? Aqui, esse exemplo está igual à nossa apostila. Né? Mas vamos tentar resolver ele utilizando o Excel. Então, imagina que, né, você tem 10 amostras. Dessas amostras, então, esse daqui é um cenário. Então, suponha que o hospital possui um índice de absenteísmo de 5%. Você vai fazendo uma visita surpresa e quer saber se está todo mundo no local de trabalho. Então, esse absenteísmo de 5% é o quê? É a taxa histórica de funcionários ausentes. E eu quero saber se, eu pegando uma lista de 10 funcionários, né, qual é a probabilidade de, né, nenhum funcionário ter faltado? Considerando que, historicamente, eu tenho um índice de 5% de funcionários faltando. Neste cenário, então imagina, meu índice histórico de falta é 5%. Eu cheguei aqui, peguei uma lista com 10 nomes. Qual a probabilidade de todos esses 10 terem ido trabalhar nesse dia? 60%. 60%. Então, esse é um tipo de análise que você faz utilizando distribuição binomial. Aí eu pergunto, né, se eu quero pegar aquele cara que está faltando, essa amostra de tamanho 10 é um número bom? Já que... Pode falar. Não, professor, creio que não. Por quê? Por quê? Uma quantidade muito pequena para eu poder pegar a pessoa, no caso que, digamos, um determinado departamento, e querer pegar essa pessoa que falte, digamos assim. Porque a chance de não faltar ninguém é de 60%, não é? Sim. Olha, a chance de não faltar ninguém é de 60%. Então, essa é uma análise de distribuição binomial. Como é que eu faço isso usando o Excel? Existe uma função no Excel chamada, deixa eu minimizar aqui, distri.binomio, que é, né, a distribuição binomial. Então, quando a gente, nesse cenário, calcula, ele nos dá, né, esses valores. Essa daqui é a probabilidade de, naquelas
naquela amostra de tamanho 10, o resultado ser igual a zero, 59%. Qual é a probabilidade de ao menos uma pessoa, né, estar ausente? 31%. Qual a probabilidade de 2 pessoas estarem ausentes? 7%. De 3, 1%. De 4, 0,1%. De 5, quase zero. Se nós pegarmos esses valores aqui e colocarmos em um gráfico, esta é, né, a distribuição de probabilidade deste cenário, né, nessas condições, nesses valores aí. Então, nós temos 59, 31, 7, 1%, de sorte que se somar todas dá os 100%. Dá os 100%. E aí você analisa, você tira conclusões. Putz, nesse caso aqui, 60% é muito grande. Qual seria um número bom aqui? Qual seria, né? Então, se 59% é a probabilidade de nenhum funcionário estar faltando, o restante aqui, se eu somar isso daqui, né, vai dar 30, né, vai dar os 30 e poucos %, né? É a probabilidade de ao menos alguém ser encontrado, ou não ser encontrado, não ter ido trabalhar. Eu vou lá para o Excel agora e vamos analisar no Excel. Deixa eu abrir uma panelinha aqui. Então, muito bem, vamos lá. Nós temos N, né? Que é o tamanho, né, da amostra aí no experimento. Nós temos P, que é a probabilidade, 5%. E nós temos X, que é o valor que nos interessa, né? Eu quero saber se, né? Então, 10 aqui são 10, vou colocar aqui funcionários, né? 0,05, né? É o índice de funcionários ausentes, né? E o X é o número de funcionários ausentes. Quando você está fazendo uma análise de distribuição binomial, essas unidades aqui, ela tem que ser sempre a mesma. Então, você vai ter o P, deixa eu botar uma outra coisa aqui, é sempre, né, o índice de alguma coisa, ou a proporção de alguma coisa. Na verdade, fica melhor a proporção aqui, né, porque não está em percentual. Então, o P vai ser sempre a proporção de uma determinada característica que você está analisando, né? E o X é o número objetivo dessa determinada característica. Então, quando a gente fala, olha, eu quero saber se nesse cenário nenhuma pessoa faltou, ninguém está ausente. Então, nós queremos o P, não né, pode, de X igual a 0.
Não pode. Não é? Bota aí, filha. Qual é a probabilidade de x ser Tem igual a zero? microfone aberto aí, galera. Tem alguém falando com Olha. criança aí, o microfone tá aberto, tá atrapalhando. Desculpa aí. Muito bem. Bom, o zero da distribuição, a função, né? Então, a função distribinon. Agora ficou um silêncio. Mas tudo bem, beleza. No nosso caso, n é 10. Né? Não, peraí. Não, o n daqui, tentativas. Né? Isso daqui que é o tentativas. E esse número aqui é o número que nós estamos interessados, que é esse x aqui, que é o zero. A probabilidade está aqui. E nesse caso, eu não quero valor acumulado. Eu quero saber exatamente qual é a probabilidade de x igual a zero. Tá? Então, nós não vamos colocar, tá, o valor acumulado até aquele ponto. Não, eu quero saber o valor exato daquele ponto. Então, de novo, né? Deixa eu abrir aqui. Abrir aqui assim. Né? Então, nós temos... Né? O Excel ele traz um breve comentário de cada um dos fatores quando você está utilizando essas funções. Tá? Então, na função distri.binom, né, esse número aqui é o número das tentativas bem-sucedidas que eu quero. O que ele fala de bem-sucedido? É o resultado do experimento. Olha, eu quero, né, eu estou interessado no zero. Ok. E quantos experimentos serão feitos? Olha, serão feitos 10. Por quê? Porque eu peguei uma lista de 10 pessoas e eu vou checar. Essa pessoa está ausente? Essa pessoa está ausente? Você vai fazer isso 10 vezes. Né? O parâmetro da probabilidade, que é aquele parâmetro histórico, né? Proporção. E o acumulado aqui, ele está perguntando para mim se eu quero, né, só o zero, ou se eu tivesse, por exemplo, interessado, eu quero saber a probabilidade de um funcionário ausente. Peraí, mas é um funcionário ou ao menos um? Se for um funcionário, ele vai me trazer o valor exatamente 1. Ao menos um funcionário, então, seria a probabilidade de não ter nenhum ou ter um. Por quê? Porque quais são os possíveis cenários numa situação como essa? Né? Quando nós estamos analisando lá o lançamento do dado, os possíveis resultados são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Nesse evento que nós estamos analisando inspecionar numa lista de 10 funcionários quem, né, ou quantos, né, estão ausentes. Então, a gente pode ter nenhum ausente, pode ter um ausente, 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou todos os 10. Né? Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu voltar. Então, pronto. Então, isso daqui é o que a gente chama de, né, possíveis resultados. Então, os possíveis resultados em uma distribuição binomial, eles variam, né, de 0 até
N. Então, os possíveis resultados, eles variam sempre de nenhum até todos. O que é nenhum? É zero, e o que é todos? É o número de vezes que você vai fazer no experimento. Então, quando nós estamos utilizando essa função aqui, ele pergunta da gente se eu quero o valor daquele resultado ou se eu quero o valor acumulado até aquele resultado. Como o zero é sempre o primeiro, não faz diferença, né? Se eu botar 0 ou 1 ali, né? Ele vai trazer o valor do zero ou o valor do zero, porque o zero é o mínimo. Mas muito bem. Então, nós temos aqui 59, ou eu vou arredondar, né? 60% é o quê? É a probabilidade, né, de x igual a zero. Mas o que é x igual a zero? É nenhum funcionário ausente. Ou, né, vou colocar aqui para ficar, né, zero, né, funcionários ausentes. Botar um N aqui, né? Então, vocês veem que nós temos, né, tem sempre uma nomenclatura que ela é seguida. Por que aquele vermelho? Né? Então, né? Esse cara, ele está aqui, né? Ele está aqui. Ele está aqui. Então, tem sempre uma nomenclatura. A proporção, né, é a proporção dos funcionários ausentes. Né? O X é o número de funcionários ausentes. E o P de X igual a um determinado valor, né, vai nos dar, né, a probabilidade nesse experimento, né, de funcionários ausentes. Então, a gente poderia ter aqui, né, 0 probabilidade, né, de funcionários ausentes. Então, é como se fosse um algoritmo, né? Ricardo, entendi. Beleza. Então, qual seria a probabilidade de, dessa lista de 10, 12 funcionários ausentes? Então, a gente vai aqui e substitui por 2. Então, o que nós estaríamos calculando seria o P de x igual a 2. Então, dessa lista de 10, a probabilidade de nós encontrarmos 12 funcionários ausentes é de 7%. E se eu quisesse de ao menos 2 funcionários ausentes? Então, ao menos, né, seria o menor ou igual, né? Menor ou igual a 2. Mas aí eu tenho que ir lá na minha fórmula e aí eu mudo esse cara aqui, ó, de 0 para 1. Aí, olha, 99% de chance de até 2. Porque o que ele está fazendo? Ele está fazendo P de x igual a 0, mais P de x igual a 1, mais P de x igual a 2. Né? O que está sendo calculado é P de x igual a 0. Não sei por que está um traço aqui, ou está aqui na linha de baixo. P de x igual a 0. P de x igual a 1. Né? Ficou minúsculo. E o P de x igual a 2. Então, ele está calculando os 3 e está somando. Está somando. Então, como está lá no gráfico que está lá na apostila. Beleza, tá, valeu, legal, bacana. Mas eu vou usar isso para quê, meu Deus? Então, vamos voltar para o 0. Vou voltar para cá. Olha.
Tá aqui, né? X igual a 0. Então, a probabilidade de, numa lista de 10, nenhum estar ausente é de 60%. Ok. Então, qual seria o inverso? Opa, aqui é igual, né? É igual, nós estamos falando de igual. Então, a gente pode dizer que a probabilidade, né, de x ser maior que 0, né, ou diferente de 0, vai ser o complementar a esse cara aqui, não é? Então, nós temos 40% de, né, vamos dizer assim, algum funcionário estar ausente. Algum funcionário estar ausente. Aí você tem que analisar qual é o objetivo da tua inspeção, né? É encontrar algum funcionário ausente ou não encontrar nenhum funcionário ausente. Se o teu objetivo é encontrar algum funcionário ausente, você só tem 40% de encontrar algum funcionário ausente. E aí volta aquela questão anterior, né, que eu perguntei, alguém falou, pô, mas aumenta aí. Olha, então num cenário como esse, se nós aumentarmos para 20 funcionários, olha, se eu aumentar minha lista para 20 funcionários, eu vou ter 64% de chance de encontrar algum funcionário ausente. Já é um número melhor. Já é um número melhor. Se forem 30, olha, se forem 30, aí já tenho quase 80% de chance de pegar aquele faltão que ninguém está vendo. Não é? Então, né? Aí já sou eu. Quando eu estou fazendo análises, né? Quando eu estou fazendo análises com o objetivo, né, de tomar medidas gerenciais, normalmente eu procuro trabalhar com essa relação aí 80-20. Então, num ambiente como esse, se alguém dissesse, olha, o índice de absenteísmo é 5% e eu vou pegar uma lista de 10. Eu olharia e dizia, não, querido, vamos pegar uma lista de 30. Porque numa lista de 30, nós vamos ter praticamente aí 80% de chance de encontrar os funcionários que estão faltando. Então, vamos imaginar que você tem aí Agora vamos para o cenário onde a Natália era a chefa lá do José, né? Você vai analisar os relatórios lá e você quer encontrar algum erro no relatório. Então, você faz uma análise com base nos dados históricos para você, né, pegar uma amostra de relatórios que você inspecione lá, né, e veja onde que o José estava lá maquiando os números. Brincadeira, estou brincando. Ou, de alguma forma, ele foi coletado de forma errada, ou algum erro foi encontrado lá. Não é? Porque por que nós fazemos inspeções? Nós fazemos inspeções porque erros acontecem. Né? E quando nós fazemos inspeções, o que nós queremos é, na medida do possível, detectar esses erros para que eles sejam corrigidos. Mas se o tamanho das amostras das inspeções for pequeno, os erros vão passar despercebidos. Então, o entendimento da distribuição binomial é muito importante para que a gente possa adequadamente, né, dimensionar tamanhos de amostras para inspeções. Muito bem. Como estamos? Sobreviventes? Quem está aí? Vivos. Sim. Vivos? Vivos. Sim, sim. Sim. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Fala alguma coisa aí, que eu já estou há 2 horas falando.
Divide o bolo, José. É farofa. Tá certo. Muito bem. Então, né, vamos avançar mais um pouquinho. Vamos voltar aqui para a nossa apostila. Divide a farofa, é ótimo. Divide, José tá trancado, nem fala. Tentando me esconder aqui, né? Que tá só de olho. Muito bem. Então, nós falamos, né, dessa distribuição de dados, a distribuição de dados discreta, né? O formato da distribuição de dados discretos ela vai depender do valor P. Se o valor P for exatamente 0,5, ela vai se parecer muito com uma distribuição normal. Se ele for, né, menor que 0,5, ela tem uma inclinação para a esquerda. Se ela for maior que 0,5, ela tem uma inclinação para a direita. Aí aqui nós temos alguns exercícios. Esses são os exercícios que vocês têm que fazer, né? Com base nesse exemplo que nós fizemos, né, vocês vão conseguir fazer com maior tranquilidade. Então, suponha que o índice, uma peça tem um índice de defeito de 15%. O que é o 15%? É o valor de P. Você selecionou 5 peças para fazer testes. O que é o 5? É o valor de N. Aí a gente pergunta, qual é a probabilidade de que nenhuma delas seja encontrada com defeito? O que é nenhuma delas com defeito? Alguém me fala aí. X. Igual a? X igual a zero. X igual a zero. X igual a zero. Qual a probabilidade de que uma das peças apresente defeito? Qual a probabilidade de uma das peças apresentar defeito? Como é que a gente vai fazer? P de x igual a? P de x igual a zero. Não, 0,1. P de x igual a 1, né? Qual a probabilidade de que uma das peças apresentar defeito? É uma, não é nenhuma. Eu entendi nenhuma. Desculpa. Aqui está uma. Não, é porque eu estava lendo a letra A. Mas eu já estou na B. Tudo bem. Então, Desculpa. a x é igual a 0, B é x igual a 1, e depois passa um gráfico. Quais são as possibilidades de resultados desse experimento? Nenhuma dá defeito, não é? Ou